Aqui é o Roberto Secato, nós estamos aqui hoje com o privilégio, o prazer de receber o Silvio Frota, que é diretor, criador, né, do Museu de Fotografia de Fortaleza. Né? Num país tão carente de cultura como o nosso, esse trabalho é importantíssimo. Eu estava muito curioso de conhecer o museu e fiquei muito impressionado com o trabalho que o museu vem fazendo, e eu queria aqui contar com o Silvio para vocês como é que é o museu, como é que nasceu, etc. E tal. Então, Silvio, bem-vindo, obrigado de estar aqui. Eu queria te perguntar como é que nasceu como é que nasceu o projeto do museu, mas eu sei que você fez o museu porque já era colecionador, né? Na realidade, o museu nasceu mais porque, como a gente tinha uma coleção importante, não era justo a gente ter uma coleção e as pessoas não terem acesso a ela. Certo. Eu acho que a coleção, você é apenas um guardador da coleção e não uma pessoa que tem que guardar uma coisa para si. Então daí surgiu que nós íamos fazer um espaço. Não era um museu, era um espaço para as pessoas terem acesso a essas obras. E a gente, no entusiasmo, começou a crescer o projeto e acabou virando um museu. Principalmente por quê? Porque poderia ser coleção, poderia ser o nosso nome para dentro do espaço, mas o problema é que quando as pessoas chegam numa cidade, eles querem o quê? Eles querem conhecer que museu que tem na cidade. Foi por isso que nasceu o nome museu. Entendi. Entendeu? Então, e a partir daí foi entregue à população e está muito bem. Agora, deixa eu voltar um pouquinho para trás, porque eu estou sempre interessado nas origens das coisas, né? Então, como é que você começou a se interessar por fotografia? Na realidade, eu sou colecionador de pintura desde os anos 80. E a fotografia surgiu por um acaso. Nós estávamos, quando eu falar nós, eu e minha esposa, entendeu? Uhum. E meus filhos. E nós estávamos em Houston quando eu soube que tinha uma exposição do Steve McCurry. Que aí nós fomos lá ver a exposição. Chegando lá, me deparei com uma garota afegã e me causou um impacto grande. Eu comprei a foto e comprei outra que se chama Mandalay. Quando eu cheguei no hotel, eu comecei a pensar, por que é que nós nunca nos interessamos por fotografia? E pronto, quando foi um mês depois, nós fomos para Nova York. Quando chegou lá, eu já, em vez de ir para a parte de pintura, eu comecei a frequentar as galerias, fui para dentro dos museus para ver já a parte de fotografia. E aí comecei a pesquisar, comecei a estudar, depois frequentar os leilões. E você, quando começa a estudar e pesquisar, a paixão vem naturalmente, né? Sim. Isso faz 10 anos. 10 anos. É. Puxa, então... É nova, a coleção é muito grande, nós temos mais de 2.500 fotos. É relativamente novo para você ter uma coleção dessa por 10 anos. Sim. Mas como eu tinha passado já, tinha sofrido na pintura, que a evolução dos preços foi uma coisa absurda, eu digo, eu não vou cometer o mesmo erro na fotografia. Então eu comecei a comprar numa velocidade muito grande. Escuta, tem algum recorte na sua coleção, assim, ou é uma coleção que você vai... Essa é a diferença dessa nossa coleção, porque é uma coleção totalmente diferente das normais que se vê por aí. A nossa coleção, ela pega todo o período da fotografia, desde a guerra até instalações de fotografias. Então, uma coisa que na minha cabeça estava bem formatada era isso. Era que nós não íamos fazer uma coleção de engessada, que fosse fotografia de modernas, modernista, moderna,
só de fine art. Então, Sim. no nosso caso, não. Você encontra de tudo dentro da nossa coleção, entendeu? E que é perfeito para o museu, né? Porque é uma O coleção museu que... é importantíssimo para o museu, que é uma coisa hoje, por exemplo, hoje quando nós compramos, nós não compramos mais para a gente, nós compramos para o público, porque o museu é um formador de plateia, e para você formar, principalmente numa área pobre, numa região pobre como a nossa, é importantíssimo que você pense no seu público, que quem eu quero que volte é meu público. Tem esse formato, né, tem um caráter até didático, né, que Claro. você pegasse desde o começo da história da fotografia até agora, e ela é internacional, não é, ou tem mais fotógrafos brasileiros? Não, normalmente você tem como 60% brasileiros e 40% internacionais, entendeu? E nós compramos também muitas séries fechadas. Sim. Então, por exemplo, a exposição que teve na Pinacoteca dos Irmãos Vargas, eu comprei a exposição inteira, que já é um catálogo grande, que tem um catálogo lá na Pinacoteca. A exposição saiu da Pinacoteca direto para a minha coleção, entendeu? Sim. Então, é isso que a gente compra. Queriam fazer uma exposição em São Paulo do Chambi. E aí me pediram para me comprar algumas fotos para poder viabilizar a vinda dessa exposição do Chambi. Eu comprei a exposição inteira. Aí foi feita a exposição aqui em São Paulo e depois foi lá para O Chambi. É. Fantástico. A primeira vez que eu ouvi falar deles, eu estava em Milão, em 91, quando eu cheguei lá, eu conheci logo na Franco Colombo, que foi o fundador da primeira galeria de fotografia da Europa, né, que era a Ilha Diafragma, né? Eu acabei expondo lá depois. Mas aí que eu ouvi falar do Chambi pela primeira vez, ninguém tinha nem a mais longínqua ideia de quem fosse. E foi o Irving Penn, né, alugou o estúdio dele, né, para fazer um trabalho quando ele esteve lá no Peru, né? Peru, Em Cusco, né? Em Cusco. E muito bonito o trabalho, maravilhoso. Né? Fantástico. Os Irmãos Vargas também, a exposição é um negócio fantástico. Inclusive vai ser a nossa próxima exposição. Ah, vai ser? Vai ser. Então, esse é um outro argumento que eu estava curioso. Como é que é a dinâmica do museu? Vocês têm um acervo muito grande, né? Quer dizer, esse acervo, ele está sempre disponível, é rotativo. Como é que vocês apresentam para o público? Tem exposições novas? Normalmente, por exemplo, a última exposição foi do Roger Balen. Nós trouxemos da África do Sul, inclusive trouxemos ele. A exposição foi fantástica, ele fez um workshop, fez palestra, entendeu? Agora está o Pierre Verger, que é uma exposição também lindíssima. E o principal nessas exposições é porque sempre nós temos monitorias, entendeu? Que estudam esse tipo de tema, e aí a gente faz visitas guiadas sobre o tema, né? Fazendo debate, quando você chega, principalmente que nós fazemos muito trabalho educacional. Nós tanto fazemos o tema, como também fazemos o fotógrafo. Então, sempre que a gente faz uma monitoria de uma exposição e que a gente leva as crianças para fazer isso, nós estudamos antes o tema e o fotógrafo, entendeu? Certo. Mas normalmente o tema é o que a gente trabalha mais forte. Eu acho isso muito interessante, porque, na verdade, é claro que o trabalho de um fotógrafo é importante, tem aquela particularidade do trabalho, mas o fato de que o tipo de universo, né, que ele transita, ou de discurso que ele articula, é muito importante, porque ali é que está a razão das coisas, né? Claro. Eu me lembro bem de uma observação do Man Ray, que eu sempre gosto de citar, que ele falava assim: quando as pessoas veem uma obra de arte, elas sempre
pergunto como foi feita, em vez de perguntar por quê. Então, eu acho que essa ideia do tema está um pouco aí, né? No porquê das coisas, né? E na ideia também de que, muitas vezes, quer dizer, o artista é aquele que desenvolve alguma coisa, né? Quer dizer, dá uma proximidade maior. Né? E o conteúdo para a gente é muito importante, porque eu acho que no papel do museu, o conteúdo é importante. Por quê? Porque quando você faz, principalmente no nosso caso, que nós somos, realmente o nosso foco principal é a parte educacional. Então é importantíssima a questão do conteúdo e você discorrer sobre o conteúdo, porque criança ele quer saber o porquê daquilo ali, daquelas fotos. Por exemplo, hoje do Pierre Verger, nós trouxemos pessoas ligadas ao candomblé, ligadas aos orixás, que entendem dos orixás. Então essas pessoas a gente leva para dentro do museu para fazer esse tipo de debate. Nós fazemos debates, fazemos workshop. Então é uma coisa muito abrangente para a gente não fica ligado só na exposição que está sendo feita, nós discutimos tudo do tema que a gente está trabalhando. E a dinâmica, vocês têm um espaço temporal fixo, já por exemplo, que a exposição dura 3 meses, 1 mês, 2 meses, 6 meses, ou depende do projeto? Depende muito do projeto, mas normalmente a gente trabalha no começo a gente estava fazendo de 6 em 6 meses, mas tem um problema, porque foi mais problema de custo mesmo, entendeu? Porque o nosso orçamento é uma coisa absurda. Mas hoje nós já estamos fazendo de 4 em 4 meses, que eu acho que vai ser, vai continuar sendo o tempo que a gente vai durar cada exposição, entendeu? É porque é um tempo bom, né? Para as pessoas virem. Porque nós temos 4.000 pessoas por mês dentro do museu. Então, em Fortaleza é o museu que mais recebe gente, entendeu? É o nosso. Então, 4 meses é o ideal. Por quê? Porque muita gente está viajando, não dá para ir, então eu acho você pega também um público que Fortaleza é uma cidade muito turística, né? Então você pode pegar um público também que circula na cidade, né? Mas que não... E muita gente, é uma coisa engraçada, muita gente vai para Fortaleza só para ir para o museu, que é uma coisa engraçada, vem gente do Brasil todo, que legal. Entendeu? Que vem... Há poucos dias eu estava visitando o museu com o curador do Museu de Mônaco, Nacional de Mônaco, e a gente conversando, a gente estava passando e de repente 2 garotas me pararam, me perguntaram: você que é o Silvio Frota? Eu digo que sou. Aí ela disse: olha, eu não sei como lhe agradecer, eu sou de Recife e minha amiga é da Bahia, nós combinamos e estamos vindo diretamente para conhecer o museu. Nossa. E você está me dando um presente porque a minha paixão é a Cindy Sherman. E eu estava aqui na frente e estou extremamente emocionada. Isso para você que está montando uma coisa dessa, eu fiquei realmente emocionado na hora, entendeu? Por essas meninas, elas foram única e exclusivamente para conhecer o museu. Bom, essa história me deixa até eu fico emocionado, porque o Brasil é de uma carência, né, assim, tão grande. Imagina 2 meninas, que uma é apaixonada pela Cindy Sherman, quer dizer, pouca gente no Brasil sabe quem é a Cindy Sherman, né? É uma artista super importante, né? E que você não tem acesso. E depois tem outra coisa, olha, deixa eu falar. En passant, eu querendo ilustrar uma aula de um curso que eu dei online, então, eu fui procurar referências, aí eu me dei conta do absurdo. Eu peguei uma página do Google inteira, assim, com uma pintura do Caravaggio que eu adoro, inteira cheia de thumbnails. Cada um tinha uma cor. Alguns eram cortados, eram pedaços da pintura, o outro... Aí eu falo assim, bom, o cara acha que ele está vendo a pintura aqui, né? Mas ele não está vendo a pintura. Ele vai ver numa tela de celular a Demoiselle d'Avignon. Quando ele chega lá em Nova York, ele vai ver uma tela que tem 3 metros por 2, que é um impacto que você... Então,
ainda bem, né, que o objeto, que o original, né, não é só uma questão de elan nem de nada, mas tem uma força expressiva que está ali naquela matéria. Né? Então, o museu é muito importante por isso, Claro, né, também. claro. Agora, então vocês têm essas coleções, essas exposições que são temporárias, e a coleção permanente ela fica sempre disponível, quer dizer, tem uma ala que... O museu são 5 andares, nós temos o subsolo, mais 4 pisos, 2 de exposições permanentes e 1 de exposição temporária. E tem um que é um auditório, um local para receber as pessoas depois dessas palestras, workshop. O nosso auditório, por exemplo, é um multiuso. Por quê? Porque como o espaço que nós temos, então nós temos workshop, leitura de portfólio, nós temos diversos tipos de coisas que a gente faz dentro do museu que tem que ser um multiuso. Porque a gente tira, faz formato de estádio, faz formato com lesões, a gente tira e movimenta muito. E toda semana nós temos palestra, nós temos workshop, nós temos uma série de eventos dentro do museu. Isso sempre foi e com pessoas do Brasil e do exterior. Esses 2 andares de exposições do acervo permanente, elas são renovadas? Como é que você faz? Você faz uma leitura e muda, ou elas ficam do jeito que elas estão? O museu está com 2 anos, fez 2 anos em março agora, mês passado. Nós mudamos na parte permanente pouquíssima coisa, até agora, né? Porque a gente tem que fazer uma curadoria e é muita coisa, então, mexe muito, né? Então, o que eu estou preferindo mais, porque normalmente você tem muitas coisas icônicas que você não vai deixar de oferecer das pessoas. Que as pessoas às vezes vêm para ver isso, né? Para ver essas obras. Então é importante que elas estejam sempre dentro do museu. Hoje nós estamos fazendo uma mudança mais com o que está chegando, que tem coisa nova, que chega agregando dentro da curadoria que foi feita. E a primeira curadoria foi feita do museu inteiro, porque a primeira curadoria não teve exposição temporária. Foi tudo da coleção, foi feito pelo Ivo Mesquita, a primeira curadoria. Teve na Bienal. Então, depois foi que nós começamos a fazer essas mudanças para ter um espaço temporário, fazer as primeiras exposições. Que aí nós tivemos que mexer no último pavimento, que era o norte e nordeste, fotografado por fotógrafos nacionais e internacionais. E aí nós tiramos, e hoje o nordeste tem um espaço pequeno, entendeu? Dentro do museu, nós fizemos um espaço para ele. O nordeste, né? Nordeste, não mais norte e nordeste. Esse lugar mítico do Brasil, né? Porque é tão... assim, pra gente, né? Porque aqui de São Paulo, né, a gente vê um Brasil assim, né? A Amazônia toda verde, aquele Nordeste árido, né? E sempre pobre, com uma dificuldade tão grande, né? E eu acho que justamente, quer dizer, você está trazendo isso dentro de uma terra que tem um passado tão difícil quanto heróico, né, de certo modo, né? É muito importante, né? A gente estava falando dessa questão da função social do museu, né? Como é que, além do museu estar lá disponível para as pessoas, vocês fazem todo um trabalho de levar o museu para a comunidade, né? Como é que é isso? Na realidade, o museu nasceu, no primeiro dia, nós já começamos com essa parte social, que é o foco principal do museu. Para você ter uma ideia, em 2018 nós atendemos 98 mil crianças. É um número que até para mim eu fiquei assustado quando a gente fechou o ano e a gente viu a quantidade de crianças que nós tínhamos atendido no ano de 2018. E por quê? Nós temos vários tipos de trabalho, né? Para você ter uma ideia, hoje nós temos 21 educadores trabalhando no museu,
que é um número também muito grande, principalmente que é um museu particular, não é um museu público. E nós levamos o museu para dentro das comunidades carentes. Nós atendemos, no ano de 2018, em torno de 48 mil crianças dentro das comunidades carentes. Porque, na minha concepção, o museu ele não pode ser um equipamento estático. Ele tem que ir para as comunidades carentes, ele tem que ir atrás do público dele, ele tem que dar uma monitoria. As pessoas têm que ter acesso à cultura, né, e à arte. Então nós começamos a trabalhar dentro das comunidades carentes, só que quando a gente fala carente, nós estamos falando de associações e bairros extremamente pobres dentro da nossa cidade e do interior do estado. Então nós levamos o museu para lá, e o primeiro trabalho que a gente faz é com pinhole. A gente ensina eles a fabricar a pinhole, depois eles fotografam o dia a dia deles na comunidade, depois nós ensinamos a revelar, e aí a gente faz uma exposição deles dentro da comunidade. E depois, quando é no fim do ano, a gente faz uma exposição deles dentro do museu, que inclusive acabou há 2 semanas atrás. Que é uma coisa linda, entendeu? E as crianças, a gente leva as crianças para dentro do museu e a alegria delas, vendo o nome delas, vendo as fotos delas, é uma coisa que não tem nada que pague. E dentro do museu também, nós levamos essas crianças e fazemos um trabalho no educativo dentro do museu, que aí nós temos trabalhos extremamente diversificados. Nós trabalhamos com colagens, pegando fotos, a gente escaneia as fotos, coloca no chão e as crianças começam a recortar as fotos e montam outras fotos. Saem coisas incríveis, aí você vê a carência que existe dessas crianças e a habilidade que elas têm e criatividade, né, para montar outras fotos. São fotos magníficas. Trabalhamos também com crianças de 1 a 4 anos de idade. Nós revestimos o piso do museu, quando elas vão, essas crianças, junto com as mães, e fazemos um trabalho com massas. Aí se diz, o que é que tem a ver o museu com massinhas? Aí não é a questão da fotografia, é a questão da parte de desenvolvimento cognitivo dessas crianças. E ela tem que estar dentro de um ambiente cultural. Isso, no futuro dela, ela vai desenvolvendo, porque nós não abandonamos essas crianças. É um trabalho contínuo que a gente faz. Então, nós levamos o museu para dentro dos hospitais, que, por exemplo, o Hospital do Câncer, o Sara Kubitschek. Hoje, nós estamos fazendo com o Apvida, que é um plano de saúde, nós estamos desenvolvendo uma parceria que a gente leva o museu para dentro dos hospitais deles infantis. Que nós montamos uma equipe para trabalhar dentro dos hospitais. E aí é outra coisa. Porque qual é a dinâmica desse trabalho com o hospital, por exemplo? É uma coisa interessante, porque você tem... É bom porque instiga a gente a desenvolver novos trabalhos. Porque você não pode trabalhar com pinhole dentro do hospital. Entendeu? Porque você não tem como tirar a criança de dentro do hospital. Dizendo, nós fazemos um trabalho dentro na parte de emergência, que as crianças estão esperando serem chamadas para serem atendidas. Então eles estão estressados, eles estão extremamente nervosos. Então, normalmente a gente tem que fazer coisas secas. Primeiro, leituras, nós fazemos leituras, nós fazemos trabalhos manuais que eles fazem, colagens e tudo, e que eles possam levar o trabalho. Então, normalmente, muitos deles, eles vão ser atendidos, depois voltam para continuarem o trabalho, entendeu? Então, muitos outros trabalhos que a gente faz dentro desses locais. E dentro dos leitos, que tem muita criança dentro do leito, e é unitário. Então, a gente faz um trabalho de 1 por 1 nos leitos, porque são crianças, normalmente, que estão com câncer, entendeu? Que eles trazem do Nordeste todo com câncer para ir para esse hospital.
E aí a gente faz uma série de trabalho dentro desses leitos, entendeu? É um trabalho de formiguinha, um trabalho de um por um. Nossa, mas que incrível. É. E vocês têm algum tipo Nós de temos um museu itinerante também, que vai correr o interior todo, entendeu? Porque o nosso interior, como é muito pobre, não tem acesso à cultura, né? É muito raro você ter alguma coisa. E aí como é que vocês fazem? Vocês Nós- montam uma exposição em algum lugar? Nós ou- montamos uma exposição e levamos a nossa equipe para poder fazer o trabalho lá. Quer dizer, dentro você do coisa. pega, por exemplo, vamos supor, uma prefeitura de não sei aonde, pega uma sala e monta lá Monta uma exposição, entendeu? Então é um trabalho, isso tudo, por nossa conta, né? É isso que eu ia Nós perguntar. Você tem levamos- algum tipo de apoio estatal? Não, estatal zero. O que nós temos agora, que nós ganhamos há pouco tempo, foi uma lei Rouanet, mas a captação representa tudo que nós temos de apoio, né, dos nossos parceiros, representa 1/5 do que nós gastamos dentro do museu. Porque nós levamos por dia, para você ter uma ideia, entre 200 e 250 crianças para o museu. Nós damos o transporte, nós damos o lanche das crianças e a monitoria. A gente leva porque a prefeitura não dá, né? Nem o governo nem a prefeitura tem ônibus, nem tem disponibilidade financeira para isso. Então, a maneira que a gente tem de ajudar é a gente dando transporte, porque se não for é complicado. Isso eu estou falando, alguns projetos que eu estou lembrando aqui agora. Só alguns? Porque a quantidade de projetos que a gente faz. Isso em 2 anos? Isso em 2 anos de museu. Quer dizer, você tem uma capacidade meio meteórica, assim, né? Primeiro você constrói uma coleção de 2.500 obras em 10 anos, que 250 obras por ano, comprar. E você com não critério, pode pensar, né? na realidade, Não você não pode pensar. Porque se você pensar, você não faz. Claro. Porque um volume desse de gente ser atendida é impensável para você fazer um negócio desse. Tanto é que eu me assustei com os números, entendeu? Eu mesmo me assustei. Outra coisa que eu ia esquecendo, nós trabalhamos também dentro das unidades correcionais, que é uma coisa que ninguém nem tem coragem, nem tem disposição, porque não lembram dessas pessoas, né? Então nós levamos o museu para dentro das unidades correcionais e fazemos trabalhos com essas... Unidades correcionais de adolescentes. De adolescentes, de adolescentes. Quer dizer, o trabalho de vocês está muito voltado para a formação do indivíduo, né? Claro. Quer dizer, crianças, adolescentes, quer dizer, coisa fundamental, né? Porque na verdade o contrário eu já vi muito, né? Na época até que eu fazia fotojornalismo, você vai encontrar realidades aqui no Brasil que você fala, meu Deus, é uma vida acabada, eu tenho 10 anos, acabou, não tem mais. E as unidades correcionais são realmente assim o início do fim, né? O cara entrar lá dentro e em geral é para ser uma sentença, né? E vocês estão dando uma oportunidade da pessoa se sentir valorizada, no mínimo, né? Porque o cara lá dentro... É engraçado, a coisa de uma semana atrás, nós recebemos 130 pessoas das unidades correcionais. Quando eu digo 130 pessoas, é porque nós recebemos em torno de umas 50 e poucas crianças e o resto em tudo eram seguranças que acompanham. Eles mesmos estão dentro do trabalho. Essas pessoas, esses monitores deles, que acompanham esses garotos, também participam, né? Porque eles estão dentro do ambiente também. Então, mas é uma coisa perigosa, né? Mas a gente tem que fazer isso. É um trabalho que é importantíssimo, porque você tem que pensar que aqueles garotos que estão lá também é porque não tiveram oportunidade de ter uma educação que o Estado falhou, né? Exatamente. O Estado falhou, então de qualquer jeito nós fazemos esse trabalho dentro deles, fazemos também com os orfanatos, fazemos com asilos de idosos que ninguém nunca lembra deles. São dois segmentos que as pessoas não lembram dessas crianças. Esquecidos. Né? São esquecidos. Então nós trabalhamos com autistas, com pessoas de síndrome de Down, deficiente auditivo, cegos. Então, pessoas especiais, nós também fazemos um trabalho muito forte
nesse, né? E escuta, essa informação sobre a atividade de vocês está no site do museu? Como é que... Tudo isso está, todas as nossas visitas são transmitidas ao vivo no site do museu, no Instagram, no Facebook e no site, Museu da Fotografia de Fortaleza. Então, quem quiser se interessar pelo trabalho do museu e conhecer melhor e visitar, que eu acho que é uma coisa que eu também quero fazer proximamente. Aliás, o museu é lindo, né? Tem uma arquitetura muito bonita. Muito bonita. Quem é o arquiteto? O arquiteto é o Marcos Novaes. Marcos Novaes, muito bonita mesmo, assim, uma coisa inusitada. E qual é a área que tem construída? São 2.500 metros quadrados museu. Eu desconheço um museu no Brasil que tenha esta amplitude de ação social e que use, quer dizer, o seu potencial, né, para não só educar e ajudar as pessoas a tomarem contato com a arte, com a cultura, mas também de você criar um público que saiba apreciar, entender e se relacionar com a arte, né? Nós estamos formando plateia. Na realidade, o que nós fazemos é formação de plateia, né? Tanto é que a gente leva, como eu lhe falei, nós levamos entre 200 e 250 crianças por dia. Entendeu? Então é uma coisa, por quê? Nós queremos formar plateia, porque eu acho que a grande carência no Brasil é isso, formação de plateia. Não é que a pessoa não queira ir, realmente ele não tem como ir, por isso é que nós damos o transporte, a alimentação. O museu funciona de quarta a domingo, de meio-dia às 5 da tarde. A terça-feira é visitação para pessoas especiais. Especiais que eu digo, pessoas que têm alguma deficiência que não podem estar junto com o público, entendeu? Normalmente você paga um ingresso para entrar? Não, é gratuito. É gratuito. O museu é gratuito. Poxa vida, gente, então eu não tenho como... Eu fiquei, na verdade, eu conheci o Silvio Grande, foi anteontem, né? E ele começou a me contar essas coisas e eu fiquei maravilhado, assim, porque eu já queria conhecer o museu, tinha muita curiosidade, aí a gente começou a conversar, começou a me contar, eu falei, meu Deus, é demais, temos que mostrar, né, para mais gente, né, o que é esse trabalho incrível, né, eu acho que, e vamos lá, eu quero ir lá conhecer e acho que vale muito a pena ainda, Fortaleza é um lugar lindo, né, então vale a pena. Tem o museu e tem toda a cultura ali cearense. Silvio, então, olha, muito obrigado de você ter vindo aqui me encontrar, acho que foi um prazer imenso. Realmente uma dessas coisas que deixam a gente com esperança, entendeu? No Brasil melhor, no futuro melhor. Meus parabéns. Muito obrigado.